O Senhor Jesus trouxe uma palavra vindoura para confortar os seus discípulos. Então, ele teve que falar para eles de algo que estava lá no céu, mas no primeiro céu, no céu aonde está Deus. Algo que eles iriam obter no futuro para os confortar. Nada melhor que um Deus falar para nós o que nos espera. Todos querem saber, não é? O que nos espera lá no céu. Porque ninguém sabe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. É ou não é verdade? É o que está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas neste momento, aqui em João 14, o Senhor Jesus, para confortar os seus discípulos, eu não sei muito bem o que aconteceu, o porquê ele estava a tentar confortá-los, ele disse-lhes assim: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim. E o Senhor Jesus começa a falar de algo vindouro nesse momento, muito importante e muito forte para a meditação. Porque o que eu vou ler agora tem continuação no livro de Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse. E o Senhor Jesus fala para eles assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Se assim não fora, se não tivesse, eu também não vos diria. Mas se eu digo, é porque há muitas casas na casa do meu Pai. E essas casas eram para quem? Para os seus discípulos e também para todos os salvos. Todos os salvos que já morreram e todos os que irão morrer e todos os que irão ser arrebatados já têm as suas casas preparadas lá no céu. Porque o Senhor Jesus disse aqui: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Se não tivesse, não existissem, eu não vos dizia que há casas esperando por vocês ali no céu. E não é qualquer casa. É uma casa eterna, construída totalmente em ouro. Nós iremos herdar riquezas extraordinárias. Por isso que o Senhor Jesus uma vez disse, está escrito, não é? Amontoai tesouros no céu, aonde o ladrão não pode roubar, nem a traça pode comer ou corroer, porque lá no céu tudo é eterno. Ali não existe ladrão. O ladrão não entrará no reino dos céus. Nem bichos, nem animais, mas sim os seus discípulos. E essa promessa é feita para os salvos, para todos os salvos. O Senhor Jesus já tem casa preparada. E ele continua a dizer assim: quando eu for e vos preparar lugar, está lá a casa, então ele vai escolher a casa para cada um deles. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Pode ser que nesse momento o Senhor Jesus esteja a falar do Espírito Santo que os discípulos iriam receber, porque ele ia, mas ia enviar o Espírito Santo.
e estaria com eles através do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Deus Altíssimo é uma só pessoa. E ao lermos agora, poderemos entender tal coisa, porque é algo espiritual e isso só se designa a um Deus. Ainda que sejam três pessoas separadas, mas são três pessoas em uma só. Um só espírito e uma só mente. E aqui diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé. Tomé, duvidoso, perguntou-lhe assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, vai até Deus, se não for através do Senhor Jesus. Quer dizer que quem acredita em qualquer santo ou qualquer Deus que não seja o Senhor Jesus, não poderá chamar atenção, nem poderá ir até Deus. Deus não ouve essas orações. Por quê? Porque não é feita em nome do Senhor Jesus. Ou se a pessoa coloca o nome do Senhor Jesus, pois coloca o nome de Maria, de José, qualquer outra coisa, tudo junto, também não é aceito. Não é ouvida por Deus. O único Deus é o Senhor Jesus. E ele lá em Apocalipse, ele afirma que ele é Deus. Basta ler o que está escrito. E vamos ler, para que você saiba que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus e o Deus Altíssimo é Deus. Mas esses três é um só Deus. Por isso é que só existe dois tronos no céu. O trono azul e também o trono branco. Mas o Espírito Santo, ele não precisa de trono, porque ele mesmo já está no Deus Altíssimo, ele mesmo já está dentro do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus vem aqui na terra e batiza alguém com o seu Espírito, o Espírito Santo está dentro do Senhor Jesus. Ele simplesmente sopra e o Espírito Santo entra na vida daqueles que o desejam, nos seus discípulos. E assim o Senhor Jesus batiza aquela pessoa e aquela pessoa é salva. Para que você entenda como funcionam as coisas espirituais. O Espírito Santo se encontra dentro do Senhor Jesus. Faz confusão para muita gente. Existe a pessoa do Espírito Santo? Existe. Mas essa pessoa do Espírito Santo, que está dentro do próprio Senhor Jesus, e quando nós recebemos o Espírito Santo, também está dentro de nós. Por isso é que o Senhor Jesus disse, quando disseram para ele assim, mostra-nos o Pai, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, está escrito aqui. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, disse o Senhor Jesus, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Quer dizer, o Pai, o Deus Altíssimo, estava dentro do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que é o próprio Deus. Mas é uma faísca do que é o Deus Altíssimo, mas é o Espírito dele. E ele multiplica o seu Espírito quantas vezes quiser, porque é algo espiritual. Ele é Deus. É um sopro dele, que vem e habita dentro de nós. E um dia esse Espírito vai voltar para ele, assim como o nosso Espírito que habita na nossa mente. E também, quando a pessoa recebe a mente de Cristo,
É o Senhor Jesus que sopra o Espírito também na mente. Para que muita gente, o que muita gente não sabe, é que o Senhor Jesus não sopra só o Espírito Santo no coração, mas também sopra na mente. Se nós temos a mente de Cristo, é porque Ele soprou esse Espírito na mente. Por isso é que nós temos a mente de Cristo. Senão, como nós teríamos a direção? Como nós seríamos guiados pelo Espírito Santo se o próprio Senhor Jesus disse que é o Espírito Santo o nosso guia? É Ele que nos guia a toda a verdade. Por isso, Ele também é necessário que Ele esteja na nossa mente. Tem muita gente que recebeu a mente de Cristo, mas eles não sentiram o fôlego de Deus a entrar na mente, mas entrou em algum momento. Mas aqueles que o Senhor Jesus dá uma mente de Cristo mais potente por algum motivo para a evangelização, para a pregação do Evangelho, porque o próprio Espírito é que nos capacita. Existem 7 manifestações do Espírito Santo. E eles vêm na mente, porque o próprio Espírito Santo já está no coração. E eles se manifestam segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade neste mundo. E assim é que eles nos usam. Se eu venho pregar aqui o Evangelho, durante toda a pregação, Ele é que me guia. Porque muitas vezes, fazendo a pregação, eu mesmo aprendo. Porque Ele mesmo fala através de mim. E isso está escrito aqui na continuação disso. O Senhor Jesus explica muito bem. E Ele diz assim, disse-lhe Filipe, há quanto tempo estou convosco? Disse Jesus para Filipe, e não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Como é que Deus estaria dentro do Senhor Jesus, se não através do Senhor Espírito Santo? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Agora você entende, quer dizer, o Pai, o Deus Altíssimo, através do Espírito Santo, aqui você pode entender que o Espírito Santo é o próprio Deus, que estava dentro do Senhor Jesus, por isso é que o Senhor Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o próprio Deus que estava dentro do Senhor Jesus que falava. Assim acontece conosco. Quando nós viemos pregar o Evangelho, muitas vezes nem nós sabemos, não é, o que vamos pregar exatamente, porque somos guiados pelo Espírito e somos pegos de surpresa. Não é porque nós somos inteligentes, espertos ou conhecedor dessa palavra, porque há coisas que vêm da direção do Espírito Santo que nós nem meditamos, nem sabíamos, e Deus falou e fala através de nós. É sim, por isso que é necessário que você tenha a mente de Cristo. E para ter essa mente de Cristo, você precisa receber o Espírito Santo, que é o Deus que estava dentro do Senhor Jesus. Você também pode recebê-lo e você vê a mudança na sua vida. E o Senhor Jesus continua a dizer assim, credes que eu estou no Pai? Perguntou aos seus discípulos. E o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quer dizer, por causa do Espírito Santo, porque a pessoa que crê vai receber o Espírito Santo, e outras maiores fará. Quer dizer, o Senhor Jesus disse que os seus discípulos iriam fazer obras maiores. Porque eu vou para junto do Pai. Quem é que iria continuar a pregação do Evangelho a não ser os discípulos
do nosso Senhor Jesus. Todo o trabalho que eles fizeram, e hoje somos nós, os discípulos do Senhor Jesus, nos dias de hoje, passando a sua palavra. Coisas maiores faria. O Senhor Jesus deixou essa determinação, porque é uma verdade. Para você entender agora o início dessa pregação, que começou com um conforto aos discípulos, que o Senhor Jesus disse que haveria muitas moradas ali no céu, elas já existem. E elas existem na Nova Jerusalém, que desce do primeiro céu, aonde está o Deus Altíssimo, aonde está o trono do Deus Altíssimo e o trono do nosso Senhor Jesus, que mais tarde irá descer para o segundo céu, que é o céu dos anjos. Uma cidade já toda construída pelo poder de Deus, toda de ouro, magnífica. Por isso é que nós vamos ler agora aqui em Apocalipse 21, para que você entenda o que o Senhor Jesus falou, não é? Em relação à morada. Mas João, o mesmo João do livro de João, do Evangelho de João, também foi João que escreveu o Apocalipse. E ele diz aqui assim, no capítulo 21 do Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quer dizer, essa terra aqui vai ser destruída. E quem vai destruir essa terra é o Senhor Jesus. No fim dos tempos, com fogo, o Senhor Jesus vai destruir tudo. Por quê? Foi com o Senhor Jesus que veio o início da construção desse mundo. E é com o Senhor Jesus que vai ser a destruição desse mundo. E você vai entender, ao lermos as Escrituras, que assim mesmo vai acontecer. Vi também a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que descia do céu onde estava Deus. Da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Quer dizer, uma cidade totalmente construída, maior que este planeta Terra. Uma cidade enorme, enorme. Imagina o número de salvos que irão morar nessa cidade. Talvez trilhões de almas, salvas de todos os tempos, que irão morar na Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém já está construída no primeiro céu, que é o céu do Deus Altíssimo, onde está o trono do Deus Altíssimo. E ela vai descer por completo e vai pousar no céu dos anjos. Essa Nova Jerusalém. E depois vem a explicação de toda essa cidade que é cercada por muralhas, que tem 12 portas, e cada porta tem o nome de um dos filhos das 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Então, mas por dentro, cada território, ao entrar por uma porta, é designado o território de um dos discípulos, dos apóstolos. Em cada entrada, porque são 12 entradas, e dentro da muralha cada território pertence ao nome de um dos apóstolos, que são os reis, que são os 12 dos 24 reis que estarão sentados. O resto dos outros 12 são, com certeza, os reis e os profetas do passado, que são depois representados pela cidade da Nova Jerusalém. Quer dizer, Deus construiu uma cidade e nessa cidade cravou o nome dos filhos de Israel por toda a eternidade. Porque o céu, ali no céu, é por toda a eternidade.
quer dizer a consideração de Deus para com o seu povo. E cada cidade dentro da Nova Jerusalém, tem o nome de um dos apóstolos. Claro que os apóstolos depois vão receber um novo nome, como todos os salvos vão receber um novo nome. Mas esses nomes serão eternizados. O próprio Deus faz questão. E Deus também depois deixará juntamente com o Senhor Jesus e habitará no segundo céu com os homens, o que nunca fez com os anjos. Porque quem estava ali no segundo céu era Satanás, era Lúcifer. E Deus só descia no seu altar, que era um monte, como diz o monte de Deus, de tempos em tempos. Deus não habitava com os anjos, nem habita com os anjos até hoje. Deus habita no primeiro céu. Mas no segundo céu não. O céu dos seres angelicais. E à frente de cada porta, da entrada da grande cidade que tem 12 portas, se encontra um anjo ali para receber aqueles que vão entrar. Quem? O pessoal que mora fora da Nova Jerusalém, porque dentro da grande Nova Jerusalém só estão os salvos. Pertence aos homens, pertence às almas. Os anjos não moram por dentro. Eles moram por fora. Com certeza, para entrarem dentro da cidade de Nova Jerusalém, tem que entrar por uma das portas. Imagina as outras nações de seres angelicais que não existem no céu. Mas Deus fez questão. Quer dizer, este mundo vai ser destruído e só vai ficar o céu onde habita Deus e o segundo céu. Por isso é que essa explicação toda e o anjo levou João em espírito. A alma de João chegou lá no céu e João viu com os seus olhos. Os olhos da alma de João viu. E diz assim: eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Quer dizer, Deus fez algo para o homem que nunca fez para os anjos. Para nenhum ser angelical. Habitar com ele. Até o tabernáculo de Deus no céu, que é algo sagrado. Sagrado. No céu, porque existem sacerdotes, anjos que são sacerdotes. E também vai haver também as almas que são salvas, que vão ser sacerdotes, que vão permanecer, não é, no tabernáculo de Deus. No tabernáculo de Deus, que é a casa de Deus lá em cima, que estará dentro também da Nova Jerusalém. Porque o céu é extenso. Então, é necessário que haja o tabernáculo de Deus espalhado por todo o céu. Aqui, em Apocalipse, explica isso. Porque a glória de Deus entrava pelo tabernáculo. E houve um caso que no céu, porque essa é a visão que João teve, que a glória de Deus entrou, que nem os arcanjos, os querubins que lá estavam, puderam ficar dentro daquele tabernáculo. Creio que foram só os anjos, porque os querubins costumam estar diante de Deus. Então a glória de Deus não os ofusca tanto. Mas certos anjos que não são tão puros quanto os querubins não conseguiram ficar dentro do tabernáculo. A glória de Deus quando entra lá no céu. Porque quando Deus entrou no tabernáculo, no templo de Salomão, quando foi construído, entrou através de uma fumaça. Mas a glória de Deus se manifesta de várias maneiras. Então, quando entrou através daquela fumaça, santificou todo aquele templo. Foi a glória de Deus e o povo viu. Mas no céu, a glória de Deus é sua luz. E tem várias maneiras de ele manifestar a sua glória. Porque só ele é Deus que tem poder para manifestar uma glória. E vamos ler para entender. E lhes enxugará, quer dizer, a todos os povos que irão ser salvos, que irão habitar dentro da cidade Nova Jerusalém, que mais tarde vai ter um novo nome,
porque esse nome não pode ser revelado aqui na palavra de Deus, só no céu. Só os salvos irão saber, como também o nome do Deus Altíssimo e o nome do nosso Senhor Jesus. Todos terão um novo nome, incluindo o Deus Altíssimo e o nosso Senhor Jesus. Tudo será novo. Por isso é que tudo se fará novo. Quando novo céu, nova terra. Aqui mesmo na palavra de Deus vai falar tudo se faz novo. Vamos continuar e vamos chegar lá. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Quer dizer, no céu não existe nada disso. Nem existe noite tampouco, porque é só dia. Porque as primeiras coisas passaram. Quer dizer, a terra foi destruída, acabou. A vida agora é só no céu e é vida eterna. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. O que acabei de dizer nesse momento. O Jesus vai fazer novo todas as coisas, incluindo o nosso nome, que será novo, todas as coisas. E acrescentou, escreve, falou para João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque isso vai acontecer. Isso não é conversa do Senhor Jesus. E disse ainda o Senhor Jesus, tudo está feito. Eu sou, o Senhor Jesus afirmando, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Do quê? De toda a criação. O Jesus estava no início de toda a criação com Deus, e com Deus criou todas as coisas, até Adão. Mas ele também vai estar no fim do mundo para destruir tudo que um dia ele construiu. E vai ser o fim dos tempos. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui, como no início dessa pregação, desse estudo, eu vos tinha dito que Jesus já tinha se afirmado que ele era Deus. E aqui ele afirma, e eu lhe serei Deus. Não existe outro Deus além do Senhor Jesus. No passado, não é? Queriam saber o nome de Deus, mas Deus nunca revelou. E sempre Deus falava, eu sou o que eu sou. Além de mim, não existe outro Deus. Porque isso fazia confusão nos povos de antigamente, porque havia muitos deuses espalhados pelo mundo inteiro naquele tempo. E nos dias de hoje também. Existem muitos deuses, cada religião tem o seu Deus. Mas em todas as religiões que não fala do Senhor Jesus, não tem o Senhor Jesus como Deus, aqueles deuses são representação de Lúcifer. Toda adoração que fazem a esse Deus, todas as ofertas, todo o sacrifício que fazem é para Lúcifer. Só existe o Senhor Jesus como Deus. Se a pessoa tem fé em qualquer outro Deus que não seja o Senhor Jesus, pode ter certeza que essa pessoa está adorando a Lúcifer. Adorando a Lúcifer, pensando que está adorando a Deus. Há uma religião por aí, que eu não vou falar o nome, há várias, mas essa é que as pessoas creem, porque para elas só existe o Deus Altíssimo. Só existe o Deus Altíssimo. Para elas não existe o Senhor Jesus. Eles creem em Deus, mas não creem no Senhor Jesus. Então, esse Deus que eles dizem que creem é Lúcifer. É Lúcifer. E essa religião, a cada ano, tem crescido e eles lutam para que cresça mais e mais. Mas eles pensam que estão agradando a Deus. Mas estão fazendo a vontade de Lúcifer. Só existe um Deus. É o Deus chamado
Jesus Cristo. No passado, perguntaram o nome de Deus, Deus não deu. Falou, eu sou o que eu sou. Mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, enviou o seu Filho, Jesus, que tem o seu próprio nome, como Deus, para que todos saibam que agora existe o nome de um só Deus, Jesus Cristo. E o restante aqui do capítulo 21, se você ler, para que o vídeo não venha ficar longo, fala daquilo que já vos dei uma dica da Nova Jerusalém. Essa é a cidade que os salvos irão viver, morar eternamente. Essa cidade é que tem as moradas que o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos. Eu vou-vos procurar morada. Eu vou-vos procurar morada, disse o Senhor Jesus para os discípulos. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, muitas moradas. E essas moradas são para os salvos, são para os vencedores. Então, você que batalha pela sua salvação, não é em vão. Ainda que custe aqui na terra, é difícil. Você tem que ter em consciência que a salvação é uma das coisas mais difíceis de alcançar nessa vida. Por quê? Porque só aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perceber ou observar as palavras do Senhor Jesus, várias vezes, principalmente aqui no Apocalipse, que ele falou aos 7 pastores da igreja, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei. Quer dizer, só aquele que persevera até o fim será salvo. Quer dizer, a salvação vem pela perseverança. Porque hoje você está salvo, você pode ter uma intimidade com Deus, mas amanhã você pode perder essa intimidade e você não chegar até o fim. Por isso é que o Senhor Jesus sempre falou, quem perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, a luta pela nossa alma é até o último fôlego, até o último dia. Nós temos que resistir. Mas para que você resista, é necessário que você receba o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é possível você permanecer até o fim. Você pode até fazer um esforço dentro das igrejas, mas você não vai suportar, você não vai aguentar. Porque a batalha contra essa carne, ela é dura. Sem o Espírito Santo, não há quem possa suportar. Não há. Jesus venceu porque o Espírito Santo veio sobre ele e ele venceu a morte. Mas como é que você vai vencer a morte que está encranhada nessa carne, que lhe faz pecar, que lhe faz viver no pecado? É impossível sem o Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo, você receberá a mente de Cristo e a vida, a paz no seu coração. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.